Livro de Mateus, capítulo 7. Como algumas pessoas não estavam aqui ontem, quero dizer novamente que é uma alegria muito grande, um prazer muito grande poder estar aqui com vocês hoje. De alguma maneira, para a gente poder estudar a Bíblia junto, agradeço o convite para poder estar. Como foi mencionado, eu venho lá do NASP hoje. Na verdade, antes de ir para o NASP, eu fui pastor 4 anos e meio aqui no Espírito Santo, aqui do lado. E ali foi onde eu tive mais contato com o mineiro na minha vida, foi ali no Espírito Santo. Bastante, principalmente em Guarapari, na época de férias, né? Mas é muito bom poder agora estar no estado de Minas, poder estar com vocês aqui, privilégio muito grande, agradeço a oportunidade. Hoje nós estamos no NASP, Engenheiro Coelho. Ontem eu fiz uma pergunta, eu quero fazer uma diferente hoje. Ontem eu perguntei quantos aqui já estudaram no NASP. Hoje eu quero perguntar quantos aqui têm filhos que estudam no NASP. Tem gente que está com filho no NASP hoje? Me falaram ontem que tinha alguns. Tá ali, tinha uma ali que foi? Legal, muito bom. Então, prazer muito grande estar com vocês. Bom, eu queria fazer uma apresentação para vocês que ontem a gente não fez. Eu trouxe uma foto, eu queria apresentar para vocês minha família. No fim das contas é o que move tudo, né? Se puder colocar a foto número 1, por gentileza. Só a foto número 1. A foto número 1. Vamos ver se aparece ali. Olha, essa aí é a minha família. Ali do lado, a gente tem que mostrar porque é bonito, né? Para ver que tá ali do lado da minha esposa, Amanda, e os meus 2 filhos ali, o Luca, nosso maior, o fã número 1 do Minha Vida é uma Viagem, que sabe todas as músicas de cor, e a nossa princesinha Alice, que está com 8 meses de vida. Então essa é a nossa família, quem sabe numa próxima oportunidade a gente vem todo mundo junto ali. Muito obrigado, viu? Apresentados um pouquinho mais, nessa semana, ou nesse final de semana, melhor dizendo, a gente tem estudado sobre ser diferente. E basicamente o que a gente tem tentado entender então é o que significa ser diferente. Ontem nós vimos que ser diferente é ser um estrangeiro, é reconhecer que a gente não é daqui, que a gente vem de um outro lugar. Quem esteve na classe jovem, a gente até fez um extra aí, entendendo que faz parte ser um remanescente também. Mas agora pela manhã, a gente estuda mais um aspecto, que ser diferente é cavar mais fundo. Ser diferente é cavar mais fundo. A gente vai ler Mateus capítulo 7, nós já oramos, por isso eu convido você a ler comigo a partir do verso 24. Vou vir mais para cá para ajudar vocês aqui, eu vou andando, tá tranquilo, pode deixar ali que eu vou andando, tudo certo. Mateus capítulo 7, verso 24, leia comigo, a Bíblia diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, mas ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Verso 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou mencionar algumas coisas e a gente vai ficar o tempo inteiro nesse texto, tá bom? Esse trecho que nós estamos vendo aqui, ele é exatamente a conclusão do Sermão da Montanha. Jesus conclui toda a sua fala com essa pequena história, essa parábola. O Sermão da Montanha, ele é muito importante no texto bíblico, porque ele é o maior discurso de Jesus, tanto na questão de tamanho, de duração. É um sermão que toma 3 capítulos, só ele. Aliás, você sabe que o Sermão da Montanha é tão longo e fala de tantos assuntos, que tem alguns teólogos que vão até sugerir que o Sermão da Montanha possa ter sido feito em mais de um dia. Então é como se fosse um compilado de algumas mensagens numa sequência de dias. Não necessariamente seja isso, mas enfatiza a grandeza, o quão longo, o quão importante é esse sermão. Agora, esse também é o maior sermão de Jesus pela questão da mensagem, do valor. Porque esse é o sermão que apresenta os ideais de Jesus. Não só Jesus está pregando algo, mas ele está estabelecendo os valores que ele acredita. É uma declaração de valores. Jesus prega sobre o estilo de vida do cristão. E depois de falar sobre tantos assuntos, inclusive assuntos variados, que às vezes é até difícil você encontrar qual é o fio de costura. Por exemplo, quando você termina um sermão, ou termina de ouvir uma mensagem, você para e resume ela. Se alguém chegar para você hoje em casa e perguntar, e aí, sobre o que foi o sermão hoje?
eu espero que você consiga dizer com uma ou duas frases, o sermão foi sobre isso. Tenta fazer isso com o Sermão da Montanha. Sobre o que é o Sermão da Montanha? É difícil. O fio de costura ele é tão diversificado que o fio de costura ele é um pouco mais complexo. A gente só conseguiria resumir dizendo que é um sermão sobre o estilo de vida do cristão, a declaração de valores. Bom, o trecho que a gente leu, ele é a conclusão, e como Jesus fazia várias vezes, ele então escolhe concluir o seu sermão com uma parábola, uma pequena parábola. A parábola conta de um homem que constrói uma casa. O primeiro construiu uma casa sobre a rocha, o segundo construiu a casa sobre a areia, veio a tempestade, a casa da rocha ficou, a casa da areia caiu. Bom, você conhece essa história e certamente existem algumas formas de entendê-la, interpretá-la, especialmente diferentes tônicas para aplicá-la. Por exemplo, vou contar uma experiência para você, que o meu pai, quando eu era pequeno, ele aplicou essa história de uma forma muito peculiar. Os mais antigos talvez vão lembrar que tem uma musiquinha sobre essa história. Você lembra que tem uma musiquinha sobre essa história? É muita ousadia minha cantar depois do Daniel e da Marla, né? Enfim, mas só para cantarolar. Tem aquela musiquinha que diz: sobre a areia o Nécio construiu, sua casa ele construiu. Lembra? A chuva caiu e a água subiu, a chuva caiu e a água subiu, e a casa do Nécio tombou. Lembra dessa musiquinha? Depois muda: sobre a areia, sobre a rocha o sábio construiu, veio a chuva caiu e a água subiu, e a casa do sábio ficou. Lembra dessa história, dessa musiquinha, né? Alguns lembram aí. Muito bem. Quando eu era pequeno lá em casa, eu tenho um irmão mais novo também, então nós dois meninos, crianças lá em casa, o meu pai cantava essa música pra gente. Meu pai e minha mãe, naturalmente, cantavam quando a gente fazia o culto de pôr do sol. E a gente cantava todo dia, toda semana, todo pôr do sol a gente cantava, a gente gostava da música. Até que teve um dia que eu reparei que meu pai cantava um pouco diferente. Meu pai cantava a música assim, ó: sobre a areia o Décio construiu, sua casa ele construiu, e aí no final, e a casa do Décio ficou. Eu aprendi a música assim. A vida inteira eu cantei que a música era sobre a areia o Décio construiu, e sobre a rocha o sábio construiu. Ok. Quando eu cresci um pouco mais na minha adolescência, eu comecei a ler a história por si só, e comecei a ver que a palavra bíblica para tolo, ou para imprudente, é nécio. Aí eu ouvi alguém uma vez cantando nécio ao invés de décio, e aí eu fiquei na dúvida. Um belo dia, cheguei no meu pai, na minha mãe, e falei assim: pai e mãe, como que é a música? É sobre a areia o Nécio construiu ou o Décio construiu? Nessa hora minha mãe caiu numa gargalhada, que a minha mãe ri de nervoso, e ela caiu numa gargalhada incontrolável. Eu falei: rapaz, tem coisa aí. Aí meu pai começou, minha mãe tentou rir, tentou contar, tipo assim: vai lá amor, conta para eles. Eu não sei se tem algum Décio aqui, mas a minha mãe, aí meu pai contou, que a minha mãe na sua juventude namorou um homem chamado Décio, e aí o meu pai fez a defesa de ideia, que ele passou para a gente então que o ex-namorado da minha mãe, ele é o não sábio, então a gente cresceu com a ideia que Décio é o não sábio. Eu não sei se isso é correto, né? Tem uma manipulação de ideias aqui, mas por um bom tempo achei que o oposto de sábio era Décio. Enfim, depois aprendi que não, né? Então existem formas que você pode aplicar essa história. Espero que você não aplique dessa maneira. Mas, quando a gente vai para a história, naturalmente a gente encontra enfoques um pouco mais profundos do que a história de um ex-namorado. A parábola, ela conta de duas casas que são exatamente iguais. Repara isso que é importante, tá bom? A parábola fala de duas casas exatamente iguais. Nas duas casas, ou em ambas as casas, elas foram construídas por um homem aleatório, um mesmo construtor. Ambas foram construídas com sucesso. E a história dá a entender que ambas as casas ficaram boas na mesma medida. Se a primeira é muito boa, a segunda também é. Se a primeira é ruim, a segunda também é. As duas casas parecem ter a mesma medida e o mesmo nível de sucesso. Outro ponto fundamental: ambas as casas passam por tempestade. O local da construção não impacta na tempestade que ela enfrenta. Ambas as casas sofrem com vento, com chuva, com inundação. Ambas as casas correm o risco de cair. A diferença está no resultado. Uma cai e a outra não. Mas o resultado só é diferente porque existe uma coisa que difere das duas casas. Qual é a diferença entre a casa 1 e a casa 2? A fundamentação. Essa é a diferença. Então, entenda bem.
as duas casas são iguais. As duas casas foram terminadas. Nas duas casas o homem já morava. As duas casas são exatamente iguais. A diferença não está na casa. A diferença também não está na tempestade, porque as duas passam pelo mesmo problema. A diferença está na fundamentação. Essa é a única diferença. E isso fala algo para a gente, porque isso nos demonstra que a ênfase dessa história está na fundamentação. A pergunta final que essa parábola deixa, de maneira retórica, na fala de Jesus, não é se a sua casa está pronta ou não. A pergunta final não é se sua casa ficou boa ou não. A pergunta final não é se você tem enfrentado tempestade ou não. A pergunta nem é se você tem resistido à tempestade ou não. A pergunta final é: onde sua casa está fundamentada? Essa é a pergunta. A ênfase dessa história está no fundamento, e é o fundamento que traz um resultado diferente. O convite de Jesus nessa história não é resista à tempestade. O convite de Jesus nessa história é fundamente a sua casa aonde? Na rocha e não na areia. Onde temos fundamentado a nossa casa? A pergunta da reflexão de hoje, do estudo de hoje é essa, tá bom? Onde nós temos fundamentado a nossa casa? A sua casa está fundamentada sobre o quê? Sobre a rocha ou sobre a areia? Porque a resposta a essa pergunta determina o resultado que haverá depois que a tempestade passar. Bom, aqui a pergunta então se torna natural, né? Para aprofundar o tema, é: o que significa construir a casa sobre a rocha ou sobre a areia? O que significa essa diferença de fundamentos? Bom, eu não sei você, mas naturalmente quando a gente lê uma história da Bíblia, a gente associa ela a símbolos que fazem parte do nosso dia a dia. É natural. Aliás, você sabe que Jesus usava muito a parábola como método didático. E por que ele usava esse método? Porque ele partia de elementos do cotidiano das pessoas, para que então pudesse trazer lições espirituais. Ele partia daquilo que as pessoas conheciam, para aquilo que estava acima do conhecimento delas. Por isso, quando Jesus usa a parábola, ele não está falando de coisas que tem que ver com os nossos dias, ou com a nossa cultura. Ele está falando de coisas que tem que ver com a cultura e aqueles dias. Por isso é fundamental para o estudante da Bíblia gastar um tempo entendendo a cultura e as questões daquele cotidiano, para que então as parábolas façam mais sentido. Não é que ela não faz sentido sem, mas ela ganha mais profundidade, ela ganha mais veracidade e acuracidade também. Bom, quando eu era pequeno, aliás, pequeno não, a minha vida inteira na verdade, bem sinceramente, a minha vida inteira, quando eu leio essa história, eu sempre imagino ela com elementos que fazem parte do nosso dia a dia. Então, por exemplo, o homem construiu a casa na areia. Eu não sei se é a sua imagem, tá? Mas é a imagem que vem à minha mente, pode ser que seja de alguém também. Quando eu imagino o homem construindo a casa na areia, eu imagino ele construindo aonde? Na praia, que é onde tem areia. Então eu sempre imaginei um homem que foi à praia, e convenhamos, faz sentido. Ó, eu morei lá no Espírito Santo. Eu conheço a praia que vocês vão no verão. Vale a pena construir na praia, não vale? Não sei se alguém tem até alguma casa na praia aqui. Imagina você construir a casa na beira da areia, claro, uma faixa de areia mais comprida assim. Aí você constrói na beira da areia, aí o quintal da tua casa é o mar, e você sai assim com o pé na areia. Meu Deus, isso é maravilhoso. Eu sempre imaginei que a casa na areia era isso, construir a casa na praia. Naturalmente, o homem que constrói a casa na praia é porque ele quer o luxo, ele quer a facilidade, ele quer o bem bom, vamos dizer assim, mas ela traz problemas, porque na areia, tal qual o castelinho que você constrói com os seus filhos, quando bate a onda, ou um vendedor de picolé passa com a roda por cima, a casa desmorona. Por outro lado, o outro homem construiu a casa na rocha, e eu reparei que, eu não sei qual direção, mas tem um morro aqui atrás, não tem? Atrás, na frente, para cá? Tem um morro aqui, não tem? Geralmente, quando você pensa em casa na rocha, a primeira ideia que vem, pelo menos na minha cabeça, é uma espécie dessa rocha grande que a gente tem na nossa geografia. Então esse homem, ele não construiu a casa lá na areia, na praia, ele subiu o morro, construiu em cima da rocha, deve ter dado trabalho, para subir todos os materiais de construção, vixe, deve ter custado muito também, mas ele construiu uma casa que quando a água sobe, lá não chega, e a casa resiste. Eu não sei se alguém já imaginou mais ou menos assim a história também, a gente associa com elementos que fazem parte da nossa realidade.
Mas recentemente eu descobri que não é isso. A casa na rocha e na areia, escute bem, não é uma discussão sobre geografia ou localização. Escute bem, a história da fundamentação não é uma discussão sobre geografia ou localização. Repare que na história não fala nada sobre morro, altura ou distância. É uma história sobre cavar mais fundo, profundidade. Eu explico. Coloca para mim, por gentileza, pessoal da técnica aí, a segunda foto, foto número 2, por gentileza. Olha só essa foto. Em julho, agora completando exatamente um ano, agora foi em julho do ano passado, eu e minha família lá no NASP nós temos diversos projetos de missões, onde vai para o mundo inteiro. E no ano passado a gente teve a oportunidade de participar de um projeto na Jordânia, coladinho ali com Israel. Eu não sei se você sabe, eu aprendi muita coisa ali, e a Jordânia é território bíblico, inclusive. Esse lugar aqui, inclusive, que essa foto está tirada, é no Monte Nebo. Eu não sei se você lembra da história do Monte Nebo, que é onde foi colocada aquela serpente de bronze, e também o morro onde Moisés subiu para se despedir desse mundo. Então, esse lugar é muito especial. E essa terra que você está vendo aqui, além de dar vista para a terra de Israel, ela também é a terra por onde Israel perambulou 40 anos. Então a gente está falando de um território bíblico. Então, aprendi muita coisa ali sobre imersão bíblica. Olha só essa foto. Essa foto mostra o que é o deserto que a Bíblia diz que o povo caminhou. Geralmente, quando a gente pensa em deserto, vem à nossa mente Saara. Deserto de dunas, de areia, aquela coisa. Pode deixar a foto. Aquela coisa que você é enterrado pela areia o tempo todo. Mas nessa foto você observa nessa foto, voltou lá atrás, não voltou, aqui, obrigado. Nessa foto você observa que essas montanhas não são dunas de areia, mas são morros. Eu aprendi, aí, eu não sei se tem alguém que é de geólogo, tal, eu espero que eu não fale nenhuma bobeira técnica aqui, tá? Me perdoe. Mas eu aprendi que existe o deserto arenoso, mas existe um tipo de deserto que chama deserto rochoso. E essa é a característica do deserto aqui. Passa a próxima foto, por gentileza. Olha só, a próxima foto ela é um pouquinho mais perto, a foto número 3. Ela vai expressar, está passando, obrigado. Ela vai mostrar um pouquinho melhor. Olha só como é. Você consegue ver aqui, ó, embaixo, que está um pouco mais perto, que tem um pouquinho de areia aqui? Ela é uma areia, quando você vai lá, ela é uma areia bem fina, mas assim, ó, muito mais fina que a areia da praia, pelo menos mais fina do que a areia da praia capixaba. Bem fininha a areia, ela é quase um pó, muito mais que uma areia. Ela é toda essa cor, tá vendo essa cor meio esbranquiçada? A geografia inteira é isso. Em Israel a mesma coisa. Todo o cenário é dessa cor. Não é verde como nossas matas aqui, não é cinza como as nossas rochas, é tudo dessa cor. Esse marronzinho, begezinho, clarinho. Inclusive todas as construções lá, se você já viu alguma foto do Oriente Médio, geralmente as casas são mais ou menos dessa cor. Por quê? Porque essas pedras são usadas para as construções. Então tudo é desse material. E ele é essa areia fininha, esse pó. Só que por baixo do pó, o que que tem? Rocha. Por cima é uma camada fina de areia. Por baixo é rocha. Com isso a gente aprende algo precioso sobre essa história em termos de cultura. Essa história não está falando de dois homens que construíram a casa em geografias diferentes, te mostrando que ao construir a casa você tem que escolher a melhor posição. Nessa metáfora ou nessa parábola, talvez esses dois homens possam ter construído a casa no mesmo exato local. A diferença é que um cavou mais fundo. A areia, ela está por cima. E se você construir a casa sobre a areia, ela fica de pé? Fica, porque ela está na primeira camada. Repara que se você cavar um pouquinho mais, você tem uma areia um pouquinho mais grossa, mas ainda é areia. E a casa fica de pé. Só que para chegar na rocha, não basta mudar de local. Nesse mesmo lugar, você tem que cavar, 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 até que por baixo da areia, você encontra a rocha sólida. E sobre ela você constrói a casa. Entende a diferença? Nessa parábola, não é sobre onde você constrói, mas com que profundidade você fundamenta aquilo que é a tua casa. Obrigado pelas imagens, viu? Isso é o chamado da parábola. A pergunta não é onde você está construindo, mas quão fundo você está cavando, para que então você possa construir. É muito fácil a gente ler essa história
e identificar que a casa representa a nossa vida espiritual. A casa representa a nossa fé. Sendo assim, a pergunta aqui que nós temos que fazer com relação a essa parábola é: no que nós temos fundamentado a nossa fé? Na areia ou na rocha? No raso ou no profundo? Não se iluda, nós podemos ser pessoas de fé, mas ainda assim ter uma fé baseada apenas em coisas rasas, em coisas superficiais. E sabe qual é o problema? Quando o vento sopra, aquilo que é superficial voa junto. Para que uma casa resista, ela precisa ser cavada mais fundo para chegar na rocha. É possível você ter uma fé boa, bonita, uma fé abrigável sobre a areia, mas é só na rocha que você consegue ter uma fé que perdura, que resiste aos problemas. Veja, a pergunta reflexiva dessa parábola, ela se torna ainda mais urgente quando a gente volta no ponto de que aqui há uma certeza: a tempestade virá. E se nós entendemos que a casa é a nossa fé, a tempestade é facilmente comparável às provações, às tentações, aos problemas, às dificuldades, às provas de fé. E esse texto aqui, ele apresenta quase que uma promessa. Geralmente promessa é coisa boa, né? Aqui tem uma promessa que é ruim, mas não deixa de ser. Os problemas virão. Essa parábola traz uma urgência de que todos seremos tentados. Escute, todos passaremos por dias difíceis. Essa semana bateu uma pessoa lá na minha sala, lá no NASP, e falou: pastor, por favor, ora por mim, porque está tudo dando errado. O que está acontecendo? Meu carro quebrou, e é um estudante que está ali, dando os seus últimos para conseguir pagar. Cada mês é uma novidade, como vai conseguir sustentar. Meu carro quebrou, meu computador com todos os trabalhos da faculdade deu pau, minha família está com um problema lá em casa, eu não consigo entender o que está acontecendo. Pastor, está tudo dando errado. Talvez você já tenha passado por isso, um período onde parece que a maré está contra, está tudo jogando contrário. A tempestade vem para todo mundo, para fiéis e infiéis. Escute, pandemia bate na porta dos crentes e não crentes. Covid ataca a saúde de quem é fiel e quem não é fiel. A tempestade vem para todo mundo. Quem está forte na igreja e quem está fraco na igreja. A igreja fecha na pandemia para todo mundo. As tempestades virão. Vai dar tudo errado uma hora. A vida vai virar de ponta cabeça. Satanás vai incomodar. E você quer prova disso? É que Jesus, que é a pessoa mais fiel que a gente pode conhecer, até ele, foi provado face a face por Satanás. A tentação vem para todo mundo. Fidelidade não é sinônimo de tranquilidade perene. Viver com Deus não significa estar ausente de problemas, pelo contrário. Ser fiel a Deus não significa se libertar de tentações. A tempestade vem para todo mundo, fiéis e infiéis. Esteja sua casa na rocha ou na areia. E é por isso que a pergunta ela é urgente, porque basicamente Jesus está te dizendo: ô jovem, acorda, a tempestade vai chegar, você está preparado? Você está aqui na igreja, você tem fé, mas a tempestade vai chegar, você está preparado? Porque ela vai vir. A casa na areia ela é bonita, ela fica pronta mais rápido, só que ela não perdura. Repare que a casa na areia, ela fica pronta tão rápido, a ponto de você conseguir se abrigar do frio com mais velocidade, mais cedo. Enquanto a casa na rocha está lá cavando no frio, a casa na areia já está abrigada. Cavar dá trabalho, gasta tempo, mas quando a tempestade vem, ela fica. Não é apenas sobre ter fé, mas é sobre perdurar na fé. O convite de hoje, querida igreja, é que nós possamos deixar de nos contentar com uma fé superficial, deixar de se contentar com uma fé baseada apenas no Jesus te ama. Isso é importante, mas precisa de coisas mais sólidas. Deixar de se basear numa fé que é apenas sobre um Jesus que pode fazer milagre. Jesus pode te dar cura,
Jesus pode resolver o teu problema, Jesus pode te dar o casamento, Jesus pode resolver a questão da faculdade. É verdade, Ele pode, mas não é só isso. Se você tem fé por causa do milagre, quer dizer que você não ama a Deus, você tem interesse em Deus. Mas você tem fé suficiente para não receber a bênção? Isso é fé na rocha. Eu sei que não é bem o tema, mas eu gosto sempre de citar o exemplo que eu acho que é o mais enfático, que é a história de Jó. Você lembra da história de Jó? O livro é sobre isso. Aí está um homem que era extremamente fiel e não teve vantagem nenhuma com isso. Perdeu tudo. Aliás, Jó não perdeu apesar da fé. Jó perdeu por causa da fé. E se você olhar no meio da história, geralmente a gente lê só os primeiros 2 capítulos e o último. Mas lê o miolo lá. Se você ler o miolo da história de Jó, você vai ver que por 30 capítulos, Jó chega uma hora que ele questiona Deus, se chateia com Deus, se irrita com Deus. Mas ele não abandona a fé, porque a sua fé não está baseada no que Deus pode dar. A sua fé está baseada em Deus, ponto. A sua fé não está baseada no milagre, mas no Deus que faz o milagre. Então eu te pergunto, no que está baseada a sua fé? Por que você está aqui hoje? O que você está buscando em Deus? A areia faz parte do processo? Faz, mas não constrói sua casa nisso. Ela pode parecer bonita, mas quando o vento soprar, ela cai. Como ter uma fé mais profunda? Essa é a pergunta natural. Eu queria trazer para você aqui 3 implicações práticas de como podermos ter uma fé mais profunda. Ok, entendemos que precisamos cavar mais e ter uma fé baseada na rocha, fundamentada na rocha. Mas o que significa isso na prática? Ter a fé na rocha. O que significa isso na prática? 3 ideias, poderiam ser várias, mas eu separei 3 ideias aqui, que você pode anotar se você quiser, para refletir ao longo da sua semana. Primeira coisa, construir a casa sobre a rocha significa gastar mais tempo. E eu sei que hoje em dia o termo correto para dizer não é gastar mais tempo, é investir mais tempo. Mas eu vou dizer gastar mais tempo, que é só para dar ênfase mesmo. Gastar mais tempo. Veja, eu já falei, mas vou repetir. O homem que constrói a casa sobre areia, o chão já está pronto. Ele só varre o pó e constrói a casa. O homem que constrói a casa sobre a rocha, enquanto a casa da areia já está quase pronta, ele ainda está cavando, porque não só tem que ser fundo, como tem que ser amplo o suficiente para que a casa possa caber. Você tem que gastar muito mais tempo. Se você quer ter uma fé sólida, que está construída sobre a rocha, em coisas profundas e não superficiais, não adianta, você tem que gastar mais tempo. O problema é que a gente tem cada vez mais limitado a nossa comunhão e a nossa busca a Deus aos horários que sobram no dia. E cada dia mais os horários que sobram são quase nada. Eu mencionei até ontem, que eu conversei com um rapaz no avião na vinda para cá, e esse rapaz ele era palestrante sobre educação, tecnologia e sobre inteligência artificial também. A gente estava conversando sobre o tema, e ele mencionou, olha, o que mais me preocupa sobre a inteligência artificial não é o que ela vai tirar de emprego ou trabalho. O que mais me preocupa é o que nós vamos fazer com o tempo que vai sobrar. Olha que curioso. Porque a gente tem a ilusão de que a tecnologia vai nos poupar tempo, quando não é verdade. O que a tecnologia tem feito é nos fazer mais coisas em menos tempo, coisas que a gente não dá conta de fazer, e a gente fica cada vez mais sufocado. Você já parou para perceber que a gente não tem paciência de ouvir um áudio de 1 minuto no WhatsApp, que tem que estar no 2x, porque a gente não tem paciência para ouvir? É perda de tempo. Você já reparou isso? Não é só comigo, né? Acontece com você também? Mas gente, não é que a gente está mais apressado, é que a gente está tentando fazer mais coisas, a gente não está parando. Eu me lembro na pandemia, eu estava pastoreando a igreja lá no Espírito Santo, quando veio a pandemia, quando a igreja fechou, e todos ficaram presos em casa, conversei com a igreja e falei, igreja, chegou o momento que a gente tanto pedia, não a crise, claro, mas a gente falava tanto que não tinha tempo para Deus. Pois bem, agora a gente está preso em casa. Tempo a gente tem, mas durou 2 semanas, e em casa ficou mais caótico do que estava fora de casa. Deve ter sido com você assim também.
A ilusão de que se fizermos mais rápido, nos liberaremos mais cedo é contrária. Pelo contrário, quanto mais rápido a gente faz, mais coisa a gente quer fazer. E cada vez sobra menos tempo para Deus. Hoje nós temos tecnologia para fazer as coisas num clique ou num toque de tela. E a gente continua não tendo tempo para Deus. O problema não é o recurso, o problema é prioridade. O problema é escolha. Eu estou falando isso aqui para mim também. Porque eu também tenho dificuldade de separar tempo. É um dilema de todos nós hoje em dia. E sabe qual é o maior problema? É que Bíblia não dá para ler na correria. Na correria você consegue, ou não faça, mas eu sei que a gente consegue, dirigir, ouvir o áudio e ainda pensar uma outra coisa ao mesmo tempo. Com Deus não é assim. Ou você está dando exclusividade para Ele, ou não serve. Esse é o grande dilema. Nós vemos cada vez mais uma realidade multitasking. Mas comunhão, ou é exclusivo, ou você não consegue fazer. Multitarefa não funciona para comunhão. Eu já ouvi algumas reflexões. Eu vou falar uma coisa pessoal aqui. Eu já ouvi algumas reflexões dizendo assim: olha, se você separasse o tempo que você usa para assistir um filme, para ler a Bíblia, você já teria lido a Bíblia várias vezes. Posso ser sincero? Já meditei bastante sobre isso. Eu acho que não funciona isso. Não sei se é só para mim, mas não funciona. Sabe por quê? Hoje em dia, eu vou compartilhar uma reflexão, tá? Hoje a gente está tão estafado, tão exagerado de coisa na cabeça, que a hora de ver filme, ou de sentar na frente da TV, ou ver um vídeo, ou simplesmente ficar rolando para cima que você nem sabe o que está vendo, é meramente para desligar a cabeça. E se você usar o tempo de desligar a cabeça para a Bíblia, o que vai adiantar? Nada. Então eu percebi uma coisa para mim, e eu vou compartilhar com você porque talvez faça sentido para você. Eu percebi que na minha vida espiritual, não adianta eu separar o tempo inútil para buscar as coisas úteis. Não adianta. Porque a máquina não aguenta mais. Eu percebi que na minha vida espiritual, eu preciso abrir mão daquilo que é útil para buscar o que é essencial. Para ter tempo com Deus, não é para todos que vai adiantar pegar o tempo que está sobrando. Talvez você vai ter que trabalhar menos. Talvez você vai ter que reduzir uma matéria na faculdade. Talvez você vai ter que abrir mão de um dos empregos, só para ter tempo com Deus. É abrir mão do útil para buscar o que é essencial. Aliás, isso é bíblico, se você pensar. Eu sei que não é o assunto, mas de alguma maneira o conceito se aplica. Lembra da história da oferta da viúva pobre? O que ela deu não era que estava sobrando. O que ela deu era o quê? Tudo o que ela tinha. O problema é que a gente continua dando tempo para a comunhão do que está sobrando. Só que o que sobra não é de qualidade. Então talvez você tenha que abrir mão de coisas úteis, só para ter hora de qualidade para buscar Deus. Talvez você vai ter que chegar atrasado no trabalho. Mas eu vou entregar menos, pastor, eu vou ter redução. É uma escolha. Abrir mão do que é útil para buscar o essencial. Quando eu falo mais tempo com Deus, não é só, ao invés de 5 minutos, gaste 30 minutos. Mas é gastar tempo de qualidade com Deus. Você que é pai e mãe vai entender melhor o que eu estou falando. Porque tem a diferença de você estar com filhos, ou você de fato estar com os filhos. Entende a diferença? Você sabe disso. Tem a diferença entre você estar no mesmo ambiente que os filhos, mas tem a diferença de você de fato dar atenção para os filhos, conversar com eles, brincar com eles. E na realidade, pai e mãe, ainda mais com filhos pequenos, quem tem acho que vai tomar a dor para si também. É que tem hora que a gente não aguenta mais, você só quer deitar no sofá e deixar os filhos sobreviverem. Se eles estão num ambiente seguro, tá tudo certo. Mas isso não é paternidade, você sabe, isso não é maternidade. Tem hora, pai e mãe, que você tem que abrir mão do seu trabalho, de responder o seu chefe, para dar tempo de qualidade para os filhos. E às vezes 5 minutos de qualidade para os filhos valem mais do que 1 hora deitado no sofá do lado. É só comigo que acontece isso? Com Deus é a mesma coisa. Ou você entrega horário de qualidade, ou às vezes não adianta nada. Ah, pastor, isso é muito difícil. Bom, isso é para quem quer cavar mais fundo. Cavar mais fundo exige tempo. Segunda ideia, abrir mão do útil para buscar o essencial. Guarda o teu coração, tá bom? Segunda ideia,
cavar mais fundo, além de exigir mais tempo, cavar mais fundo exige mais esforço. Cavar mais fundo exige mais esforço. Porque a pessoa que constrói na areia, ela gasta ali com a vassoura, tirando pó, mas depois ela já constrói. Já o cara que vai construir na rocha, além de ter o esforço de construir a casa, cavar dá trabalho. Você que talvez seja desbravador, tem clube de desbravadores aqui? Tem, né? Você que é desbravador, já foi no Campuri e tem aquele solo duro que você tem que ficar cavando para fazer o portal, você sabe o que eu estou dizendo. Cavar dá trabalho, exige esforço. Tem uma hora que você vai na base do ódio, pá, pá, não é assim? Para ver se acaba mais rápido. Exige esforço. Se você quer ter uma fé fundamentada na rocha, não é no piloto automático que as coisas acontecem. Exige esforço. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 a 17, diz pra gente que a Bíblia é um livro útil. Você conhece esse verso? Toda a palavra é inspirada por Deus, lembra? E a parte que eu mais gosto diz assim, ó, e útil, para quê? Para ensinar, repreender, corrigir, educar e habilitar. Deixa eu falar para você, se você leu a Bíblia e ela não transformou a tua vida, essa leitura foi inútil. Mas a Bíblia é um livro útil. Quando que ela é útil? Quando ela te ensina, quando ela te repreende, quando ela te corrige, quando ela te habilita. Se você terminou de ler a Bíblia e ela não mudou nada, não te corrigiu, não te ensinou, não te habilitou, foi inútil essa leitura. Perceba que para mudar isso, não é só mais tempo, tem que ter mais esforço. É você pegar um caderno e ir estudando de verdade. É você ir mais a fundo e quando você pegar um texto que você não entendeu, lê de novo. Lê de novo. Lê de novo. Pergunta para alguém, compartilha, busca um outro livro. Entende a impressão do outro, é esforço. A vida espiritual exige esforço. Mas pastor, não é pela graça que a gente é salvo? Sim, salvação é pela graça, mas estou falando de vida espiritual, são coisas diferentes. A salvação vem pelos méritos de Cristo, mas a comunhão com Deus exige o seu esforço. A gente tem que buscar a Deus, a gente tem que ir atrás. Sem esforço, é sobre a areia que você constrói. Mas pastor, isso dá muito trabalho. Repito, isso é para quem quer cavar mais fundo. Exige esforço. Tem que ir atrás. Tem que ter disciplina. Tem que marcar na agenda. Hora de orar. Hora de estudar a Bíblia. Hora de falar com Deus. Hora de comunhão. Marca na agenda. Separa como um compromisso. Ó, viu aqui a notificação da agenda? É hora de orar. Cavar mais fundo exige mais tempo, mais esforço. E por último, para terminar, agora sim, mais decisão. Mais decisão. Quando você está cavando mais fundo, tem uma hora que cansa e tem uma hora que a força vai embora. O que sustenta é a determinação e a decisão de que você vai continuar. A fé, meus amigos, a fé é uma escolha. E a maior parte das coisas que tem que ver com fé começam por uma decisão. A fé é uma escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio. É um dom que Deus nos deu. Mas sabe qual é o preço do livre-arbítrio? 2. Primeiro, responsabilidade pelo resultado da decisão. Segundo, a necessidade de escolher. Você tem que escolher. Você não vai encontrar a rocha porque Deus vai mostrar a rocha para você. Tem que ter a tua escolha. Deus não escolhe por você. Deus te deu a capacidade de escolher. Ele não escolhe por você. Você tem que escolher. Você está na faculdade, tá? E aí chega aquela hora que você tem que escolher entre manter o princípio ou cumprir o requisito da faculdade. Deus não vai escolher por você. É você que tem que escolher. É uma decisão. Chegou a hora do namoro. Aí tem aquela pessoa que você não sabe se ela vem de Deus ou vem de outro lugar. Deus não vai escolher por você, é você que tem que escolher. Manter princípios exige decisão, escolha. Deus não te liberta da escolha, nunca. Até a salvação precisa da sua escolha. Você precisa escolher. Você precisa decidir. E sabe o que você precisa decidir? Não só decidir fazer o certo, mas você precisa decidir permanecer, mesmo quando não faz sentido. Eu repito, a tempestade vem,
para fiéis e infiéis. E, igreja, vai ter a hora que você cavou fundo, você gastou tempo com Deus e tudo começou a dar errado. Às vezes a gente se contenta com aquela explicação do: não, eu estou com problemas, mas lá na frente eu estou entendendo que Deus vai me ensinar alguma coisa. Deixa eu falar para você, nem sempre, porque a gente vive num mundo de problemas. A gente vive num mundo onde as coisas dão errado, e é por isso que Deus falou que vai tirar a gente daqui, porque esse mundo é ruim mesmo. Tem hora que as coisas são ruins. Eu falei da história de Jó. Tem uma coisa da história de Jó que me chama muita atenção, é a perspectiva de Jó. Lembra da história? Estava tudo bem, ele estava maravilhoso, aí ele perdeu tudo, porque Satanás tirou dele, e no final Deus devolveu todas as coisas para ele. Lembra disso? Só tem um detalhe nessa história curioso: Jó sabia que estava tendo uma guerra entre o bem e o mal, e que a fidelidade dele contava para quem ia ganhar essa batalha? Jó sabia disso? Pelo que está escrito, Jó não sabia. Aliás, pelo que está escrito na Bíblia, Jó morreu sem saber que diacho aconteceu. Na perspectiva de Jó, pelo menos pelo que está escrito, estava tudo bem, de repente ficou tudo mal, Deus apareceu para ele, Deus explicou para ele? Não, Deus deu uma bronca nele, e depois ficou tudo bem. Estava tudo bem, ficou tudo mal, ficou tudo bem. O que aconteceu? Nem sempre a gente vai ter explicação. Nem sempre a tempestade faz sentido. Tem um grupo do NASP que hoje está voltando lá do Rio Grande do Sul, que estava como voluntário lá para ajudar. Nem sempre a enchente tem explicação. Às vezes é só porque o mundo é ruim mesmo. Você viu que no Rio Grande do Sul teve notícias de problemas além da enchente, tudo que a gente está vendo ali de trágico? Teve notícias de problema policial, porque no abrigo que as pessoas estavam, começou a ter acusações de estupro e assédio. Você viu isso? A pessoa perdeu tudo, ela vai para abrigo e ela ainda é assediada e tem que se proteger do outro que está abrigado. Gente, que absurdo é isso? Ah, não, Deus permitiu porque tem um propósito por trás. Não, esse mundo está estragado. Por isso que Deus prometeu que vai acabar com ele, porque esse mundo não presta. Tem coisa que dá errado. E como você permanece fiel em tudo isso? Escolha. No fim das contas, a fé é uma decisão. Nem sempre faz sentido. Aliás, é intrínseco, né? Se fé fizesse sentido, não seria fé. Se tudo fosse explicável, não precisaria de fé. A fé é justamente o artefato daqueles que não entendem. A fé é justamente o recurso daquele que não compreende. É uma escolha, não é lógica. É uma escolha. A fé é racional, que envolve decisão, mas ela não é lógica, porque ela é sobre a lógica que o mundo vive. A pergunta é a mesma, você já entendeu? Aonde sua fé está fundamentada? Na areia ou na rocha? No superficial ou no profundo? Você tem direito a fazer sua casa na areia, só cuidado, porque a tempestade está vindo. Por isso eu te convido, se você quer ser diferente do mundo, gaste tempo de forma diferente, use seus esforços de maneira diferente, decida coisas diferentes, cave mais fundo e fundamente sua casa, sua fé sobre coisas que suportam a tentação e a provação. A gente vai ter uma música agora, certo? Não? Então você já está ouvindo a música. A gente vai ter uma oração agora. Eu vou fazer oração diferente. Como a gente está falando de cavar mais fundo, eu vou deixar alguns segundos aqui para você poder orar de maneira individual. Essa é a sua oportunidade de repente decidir cavar mais fundo. Talvez essa oração pode ser a sua oportunidade de dar a primeira enxadada no chão, para ver se sai um pouquinho da areia, para quem sabe você continuar buscando isso depois. Eu vou dar alguns segundos para você orar sozinho, aí, com Deus, e depois eu oro aqui da frente, para a gente poder encerrar nossa reflexão. Fale com Deus, qual é a sua decisão? Onde você quer fundamentar a sua fé? Vamos orar.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão grande, tão poderoso e tão profundo que ainda que a gente cave a vida toda, sempre haverá mais para descobrir de quem o Senhor é. Obrigado porque o Senhor nos dará direito a uma eternidade, onde a Bíblia diz que teremos como vida eterna a possibilidade de conhecer a cada dia mais. Nem a eternidade é suficiente para revelar tudo que está dentro do teu caráter. Por isso eu te peço que o Senhor nos dê inconformidade, a ponto de nos levar a cavar mais fundo. Ajuda a gente a não se contentar com o que a gente tem hoje. Ajuda a gente a não se contentar com a superfície ou com o pó de areia, mas ajuda a gente a cada dia mais buscar entender quem o Senhor é, buscar entender o que o Senhor quer, e nos ajuda, Senhor, a conseguir ter uma solidez tão grande da nossa fé, a ponto de decidir estar contigo mesmo quando a gente não entende, mesmo quando não parece justo, mesmo quando não tem explicação. É nessa hora que a fé tem que sustentar. A fé não é a ausência de problemas, mas é a possibilidade de ter paz no meio da guerra. Nos ajuda a ter uma fé tão solidificada em coisas profundas da verdade, a ponto da tempestade, a provação, os problemas, as tentações do próprio Satanás virem, mas a fé resistir, não porque somos fortes, mas porque estamos fundamentados no Senhor, que é a rocha eterna. Nos dá essa busca, essa determinação, essa priorização, essa coragem de buscar em primeiro lugar o teu reino, para que então todas as outras coisas sejam acrescentadas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe e feliz sábado. Ficamos muito felizes por sua presença e queremos dizer que amanhã, às 7h30, nossa programação continua. Tem sido uma bênção, esperamos por você. Vai com Deus, vai em paz. Os jovens, estação 514, todos aqui na frente para registrarmos uma foto.